Depois da gente ajustar então o seu custo de vida, a sua renda, chegou a hora da gente conversar sobre o quadrante da sua vida financeira, né? Possivelmente você conhece o quadrante do fluxo de caixa, inventado pelo Robert Kiyosaki, onde ele fala lá sobre o empreendedorismo, sobre o investimento, sobre o empregado e sobre o autônomo, beleza? Mas você precisa conhecer o quadrante da sua vida financeira. Esse quadrante da sua vida financeira, ele vai te ajudar como um guia para você poder identificar nas categorias frequentes de gasto que você tem na sua rotina financeira, quais são aquelas que são importantes, urgentes, circunstanciais ou desnecessárias. Eu vou botar na tela aqui para poder ficar mais fácil da gente poder explorar o conteúdo dessa aula daqui e seguir, beleza? Então, é basicamente o seguinte, para você chegar aqui, eu espero que você não tenha pulado nenhum conteúdo. Se você pulou algum conteúdo, o seu conhecimento, ele vai ser um conhecimento aí falho, vai ficar faltando um monte de peça no seu quebra-cabeça. O ideal é que você comece ali, se você tem dívida, já do módulo 1 da dívida, ou então que você comece já do passo 1 da aula 1 do módulo sobre consumo e gastos, para chegar até aqui com uma base de conhecimento montada, beleza? Isso daqui é uma universidade financeira, não é a casa da mãe Joana. Então, presta muita atenção. Os nossos gastos, normalmente, eles são categorizados, como a gente já vem falando há muito tempo, lá no orçamento. E isso ajuda muito a gente ter uma visão clara. É muito mais fácil você olhar assim, cara, quanto eu gastei dentro de alimentação aqui, comer fora, padaria, mercearia, lanche e não sei o que. Quanto é que eu gastei aqui em transporte com Uber, táxi, ônibus, gasolina, entendeu? Quanto é que eu gastei aqui com lazer em presente, lazer próprio, enfim, várias coisas aqui, viagem e tudo mais. Então, fica muito mais fácil você olhar os gastos categorizados, não é verdade? Agora, vai ficar muito mais fácil você controlar as suas finanças quando você pegar essas categorias, beleza? Na hora de você analisar a sua vida financeira, você vai pegar essas categorias. Ou, se forem gastos específicos aí, você vai pegar exatamente aquele gasto, ou seja, cara, eu tô gastando muito dinheiro na casa da tia Teteia. Eu quase toda semana eu tô indo lá na casa da tia Teteia e deixando lá 60, 70 reais. Eu tenho amigos meus que possivelmente eles compraram o carro do dono do bar, tá? Eu tenho amigos que facilmente já compraram muito carro de dono do bar aí, mas muito fácil mesmo. Galera que sai pra beber firme e deixa aí 200, 300 reais em uma noite com álcool, tá certo? Bom, beleza. Agora voltando aqui é o seguinte, então tem muito gasto que é específico, que grita pra gente, o nosso orçamento ele tem esse poder de fazer com que essas informações gritem pra gente, que a gente consiga ler e analisar essas informações, é algo que você já vem aprendendo até aqui. Agora vai ficar muito mais interessante quando você jogar esse gasto específico ou essa categoria específica que está gritando ali no seu orçamento dentro desses 4 itens aí que compõem o nosso quadrante da vida financeira, tá? Então, os seus gastos eles só podem ser 4. Primeiro, um gasto que é importante. O que é um gasto que é importante? Normalmente o importante é tudo aquilo que você chama erroneamente, a gente já conversou sobre isso, de obrigação, beleza? Eu costumo dizer, só para recapitular aqui rapidamente, eu costumo dizer que não existe obrigação na sua vida financeira. Todo gasto ele é substituível. Até, por exemplo, a educação do seu filho ela pode ser substituída. Os ricos fazem isso. Tem muita gente, e eu conheço muita gente, que cria os filhos dentro de casa, com professores particulares. Ah, mas essas crianças não têm amigo. Não, tem amigo no condomínio, que é todo mundo ali, o filho dos ricos ali, todo mundo é amigo. Vai todo mundo casar entre si, procriar e eles vão seguir o baile por ali mesmo. Agora a questão é a seguinte, cara. Nada é obrigação, você sempre vai ter opção, você sempre vai ter como mudar um gasto por outro gasto e você sempre vai poder fazer a melhor opção, beleza? Esquece isso de, eu tenho essa obrigação financeira, esquece isso de despesa fixa, você tem uma despesa frequente, você tem uma despesa que ela sempre vai vencer no mesmo dia, mas ela não é fixa. A partir do momento que você se mudar daquele apartamento, aquela conta de luz deixa de ser fixa. Ah, Pedro, mas eu vou ter que pagar a conta de luz. Talvez sim, talvez não. Talvez você possa morar num lugar onde a conta de luz já está inclusa no preço do aluguel, como eu, por exemplo, beleza? Então, vai depender. Não vem me dizer que existe regra, porque não existe regra. Você sempre tem opção, beleza? Show de bola? Então vamos seguir aqui, cara. O importante é aquilo que você chama de obrigação, tá? Importante é aquilo que você tem que pagar, porque ele está relacionado aos bens primários aí, aquilo que você precisa para poder sobreviver, ou seja, moradia, alimentação, saúde e educação, beleza? Se não sua, dos seus filhos, tá certo? Então, o importante aí entram esses gastos, beleza? Agora, não são todos os gastos dentro dessas categorias que entram em importante, como por exemplo, alimentação é importante? É importante.
Comer fora de casa é importante? Não, não é importante. Comer fora de casa seria o que então? Circunstancial. Você consegue entender? Então, importante você se alimentar. Agora, é totalmente circunstancial se você vai se alimentar comendo fora ou se você vai cozinhar em casa. Tem gente que vai comer fora, tem gente que vai cozinhar em casa. Tem dia que você vai comer fora, tem dia que você vai comer em casa. Então, é totalmente circunstancial, beleza? Então você não pode botar a alimentação como importante só. Você tem que colocar lá, não, fazer compra no supermercado, porque eu preciso ter o mínimo de alimento dentro de casa, isso é importante. Então, supermercado é importante, moradia, pagar o aluguel é importante, conta de luz é importante, conta de gás, conta de água, qualquer coisa que possa te levar preso, pensão é importante, beleza? O que é o urgente? Urgente é aquele gasto que é imediato, que ele não é um gasto frequente, que ele é um gasto que apareceu do nada, onde você vai ter que desprender alguma soma de dinheiro. Então, por exemplo, eu aqui no Paraguai, eu estava usando um chinelo da Havaiana real aí do Brasil, beleza? Não é uma Havaiana paraguaia. E aí, cara, arrebentou. Normal, aquela porcaria onde fica o pé ali, você dá uma torcida no pé, você não só arrebenta o seu tendão, como você também arrebenta o chinelo Havaiana normal. O que normalmente a gente faz? O pessoal que veio de São Gonçalo como eu vai saber tranquilamente. A gente mete um prego ali embaixo daquele pino ali e fica tudo lindo. Agora, pra mim, seria uma situação urgente. Eu preciso comprar um chinelo urgente, porque eu não posso ficar sem chinelo, beleza? Principalmente eu que uso muito mais chinelo do que tênis. Então, isso pra mim é um gasto urgente. Então ele entra ali como um gasto urgente. Eu vou te dizer daqui a pouquinho onde é que entra isso tudo na prática, no seu dia a dia, na hora que você vai gastar o seu dinheiro, beleza? Então, gasto urgente são todas aquelas situações emergenciais que aconteceram. Agora, você tem que ter muita maturidade, porque normalmente a gente pega o que é circunstancial e desnecessário e coloca como urgente. Por quê? Ou porque o nosso subconsciente está dizendo pra gente que a gente precisa daquilo logo e, na verdade, você pode trocar o preciso pelo quero, tá? Eu preciso disso ou eu quero isso? Porque precisar e querer são duas coisas completamente diferentes, vamos combinar. E você tem muito mais maturidade na sua vida financeira quando você cresce, beleza? Independente da sua idade, porque olha só, eu tenho 25 anos, eu tô passando isso tudo pra você, beleza? Então independe da idade a questão da maturidade financeira. Você precisa crescer na sua maturidade financeira e um dos estágios de crescimento da sua maturidade financeira, que tem muita gente com 50 anos que ainda não chegou nesse estágio de maturidade, que é o seguinte, é você saber pura e simplesmente separar o que você quer do que você precisa. Não é verdade? Não é isso que a gente ensina para as crianças? Não, você está querendo isso daqui, mas você não vai ter porque eu sei o que você precisa, porque eu sou seu pai. Não é verdade isso? Pois é, quando a gente chega adulto, a gente começa a negligenciar esse tipo de coisa. A gente não pode fazer isso, isso é muito prejudicial para a nossa vida financeira. Uma outra coisa que a gente comete erro demais é colocar como urgente as coisas que as pessoas dizem pra gente que é urgente, beleza? Então assim, cara, você precisa adquirir isso daqui, ou então, rapaz, você precisa viajar, ou então, cara, você precisa tirar um tempo para você e dar uma descansada. Olha, eu acho muito engraçado quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, você precisa pegar leve porque você perde sua vida trabalhando. Cara, eu não perco minha vida trabalhando, eu tô ganhando a minha vida trabalhando. Quem perde a vida é quem perde a vida descansando, cara. Agora, eu tô trabalhando aqui pra caramba, pra que quando eu chegue nos meus 30, 35 anos, aonde você acha que eu vou estar? Se você quiser saber onde eu vou estar, é só seguir no meu Instagram aí que você já vai descobrir. A grande questão é, o que é urgente para as pessoas não é urgente para você. Então, 2 pontos para você ficar super atento aqui para a gente poder partir para o circunstancial. 2 pontos sobre esse ponto urgente. Primeiro deles, não defina como urgente aquilo que você só quer, mas não precisa. Urgente é só aquilo que é estritamente necessário. E segundo ponto, não defina como urgente aquilo que não é urgente para você, mas é urgente para alguém. Eu recebo conselho todos os dias, o tempo inteiro. Eu não tenho nem mais energia para ficar respondendo os conselhos que eu recebo, porque, sinceramente, conselho é de graça. Nego dá aí, você ouve, alguns você absorve, outros você deixa passar direto, beleza? Então, toda vez que alguém disser para você que você precisa fazer alguma coisa, que você ouça aquilo e fica tranquilo, porque se você realmente precisar, a necessidade vai surgir e aí realmente vai se tornar alguma coisa urgente, beleza? Até lá, ou é circunstancial ou é desnecessário, tá bom? Então vamos partir aqui pro circunstancial. O que é o circunstancial? O circunstancial é o famoso depende, né? Depende de quem vai, depende do que eu vou extrair dessa experiência. Essa aula estava tão boa que eu vou continuar do exemplo aqui. Na verdade, o áudio ele deu uma falhada e na época que a gente está lançando essa plataforma, eu aproveitei para resgatar essa aula, não deletar ela inteira, gravar nova, porque eu acredito que a gente ficou muito bem aqui nessa aula. A gente estava dando justamente o exemplo sobre o circunstancial. Algumas vezes, dependendo da forma que você está se sentindo, você sente vontade de ir a um shopping. Algumas vezes, dependendo de uma pessoa que vai estar em determinado lugar, você sente vontade de estar naquele lugar. Algumas vezes, dependendo da forma que você é tratado naquele lugar, ou então até a comida que é servida ali, ou a cervejinha, ou aquelas memórias que aquele lugar te traz, você quer estar lá.
tudo bem. O ponto aqui do nosso quadrante é pura e simplesmente identificar. Ah, Pedro, mas a gente tem que rotular tantas coisas assim na vida? Não, a gente não precisa rotular tantas coisas na vida, apenas aquilo que a gente quer controlar. No nosso caso, se a gente conseguisse controlar o dinheiro sem precisar rotular ele, tudo bem. O ponto do alinhamento financeiro é a gente chegar justamente aí. A gente conseguir olhar para o dinheiro, olhar para a nossa geração de renda, olhar para a nossa vida, para o nosso estilo de vida e tá tudo completo, tá tudo fluindo muito bem. Agora, até esse ponto, a gente tem que reparar, sim, nos nossos hábitos de consumo e discriminá-los, rotulá-los, sim, para que a gente possa dar nome aos bois e controlar esses bois. Ficou muito bolsominion, tá ok? Mas enfim, é basicamente isso. Na nossa vida financeira, se a gente não souber que aquele gasto ele é um gasto circunstancial, que de verdade ele não é urgente, nem importante, ele é circunstancial. A forma que ele está sendo feito, aquele gasto em si, tipo comer fora naquele lugar ou ir para aquele bar, ele é sim circunstancial. Pode ser frequente? Pode, não tem problema nenhum, vai do nosso estilo de vida. E aí vai depender de cada um, é a nossa individualidade. Agora, é o nosso papel como responsáveis financeiramente que somos pela nossa própria vida financeira, definir aquele gasto sim como circunstancial pela forma que ele está sendo feito, pela forma que a gente está buscando o significado por trás daquele gasto e também pela forma que a gente está buscando o que de fato a gente vai obter naquele gasto, beleza? Desnecessário. Olha só, chega um ponto da... É um ponto muito interessante, é um ponto da maturidade. Eu rio um pouco porque eu fico me perguntando até que ponto vale a pena liberar tanta coisa profunda pra vocês, mas eu acredito muito na capacidade de você transformar isso daqui em prática, tá? Ele é profundo, mas ao mesmo tempo ele é muito aplicável. Ouça bem isso daqui. Eu ouvi de uma vez de um mentor meu que quando a gente consegue identificar tudo aquilo que é desnecessário no que a gente fala, faz, pensa e sente, a gente está muito mais próximo de poder se autoproclamar uma pessoa madura. Isso significa que, quando a gente olha para a nossa vida financeira, levando agora para o nosso aspecto da vida financeira, quando a gente olha para a nossa vida financeira e consegue identificar naqueles gastos, sejam eles enraizados ou não, e quanto mais enraizados, mais você vai ter que ter culhão para olhar para esses gastos daí e taxá-los dessa forma, mas quando a gente consegue olhar para esses gastos e chamá-los de desnecessários, é porque a gente começou a dar uma arranhadinha na maturidade financeira. Não, mas realmente já é um ponto de orgulho, é um ponto de marco na nossa vida financeira como seres autorresponsáveis que deveremos ser por elas. Então, identifique sim aqueles que são desnecessários. Se eu puder te falar um negócio, sinta mais prazer quando você identificar todos esses gastos nos seus quadrantes aí, e o quadrante é algo que você vai precisar fazer, é uma ferramentazinha de auxílio à análise do orçamento, auxílio ao tracking em análise em que você já aprendeu. Então, quando você for destrinchar ali em o que realmente é importante, o que realmente é urgente, o que é só circunstancial, quando você for olhar para o desnecessário especificamente, sinta um enorme prazer cada vez que você se permitir ir profundo o suficiente para fazer esse tipo de identificação. Beleza? Rotular ou não rotular não é ruim o verbo em si, mas sim, porque o verbo é só mais um verbo, né? E o rotular nada mais é do que um rótulo para um verbo, para uma ação, para uma atitude. Mas essa atitude, ela pode provocar um sentimento em você diferente do sentimento de julgar, diferente do sentimento de autocontrole no sentido ruim, no sentido de sacrifício e tudo mais. Mas esse rótulo, esse rotular pode ser nada mais nada menos do que trazer clareza, pode ser nada mais nada menos do que trazer a superfície para que eu possa então analisar melhor e ver o que realmente está sendo feito, o que poderia estar sendo feito de forma melhor e mais congruente com o lugar de vida onde eu quero chegar e a minha vida financeira, entendendo que é justamente a bolsa que vai financiar, a carteira que vai financiar todos os meus objetivos de vida. Então eu tenho que lidar com o dinheiro dessa forma. Show de bola, os gastos necessários, nada mais, nada menos fazem do que enfiar uma cumbuca de água no nosso pote da vida financeira lá com a água e tirar uma fatia para ele. Então se a gente puder poupar esse gasto, melhor ainda. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.